Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma atividade do Descurso. Hoje é a atividade chamada Cá Entre Nós, conversas com artistas, docentes e pessoas atuantes, que é organizado e apresentado pela Adriana Jorge. E hoje tem como convidado o Rodrigo Saco Teixeira, mas eu já vou... Estamos esperando aqui também só um segundinho. Eu costumo esperar que apareça alguém assistindo. Por enquanto ainda não temos. No chat aqui, nos comentários, eu coloquei o e-mail do discurso, e aí a gente pede que as pessoas que vão chegando para assistir aqui deem um oi ali nos comentários, para a gente poder ter um registro de quem assistiu, no caso das pessoas que querem algum tipo de certificado em relação a essa atividade aqui dentro do Descurso. Vou fazer essa fala de novo, desculpem se alguém está assistindo ainda, mas até esquentar. Aí, 4 pessoas. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma atividade do Descurso. Hoje, então, repetindo, a atividade chamada Cá Entre Nós. Oi, isso aí, Sheila. A Sheila está nos assistindo aqui. A Sheila será a nossa próxima convidada aqui, da Adriana Jorge. Isso, Daiane, olá, bom dia. Isso mesmo, pessoal. Quem está assistindo e quer eventualmente ter um certificado e tal dentro do Descurso, né, dá um oi aqui que fica o registro para a gente, dá um oi nos comentários aqui se conseguir, né, porque eu sei que tem gente que talvez esteja no celular, é um pouco mais difícil, às vezes não é possível fazer isso, mas quem puder, dá um oi aqui, tá? Então, fazendo essa abertura, oi, Andréia, tudo bem? Bom dia também, chegando aqui nos comentários. Eu já vou passar, então, vou chamar as pessoas que vão fazer a atividade hoje, porque ela não é comigo, eu só estou fazendo a mão da apresentação aqui. Bem-vindos aqui. Bem-vindos. Bom dia. Aqui. Bom dia. Deixa eu tirar o banner para aparecer o nome das pessoas aqui. Aí, o Rodrigo. Adriana, por favor, vou passar para ti, tá? E eu vou ficar aqui nos bastidores, e aí a atividade é com vocês, podem ficar à vontade aí, então, e uma boa conversa aí para nós. Vamos lá. Valeu, Chico, valeu. Bom dia, obrigada, Chico. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Então, esse é o nosso primeiro Cá Entre Nós, e a ideia é de que seja uma série de conversas. Só para contextualizar um pouquinho as pessoas que estão chegando, a ideia é de que sejam conversas com pessoas que estão dentro da universidade e principalmente pessoas que estão fora, mas que de alguma maneira querem dialogar coisas com a universidade e também com os cursos de formação. A gente vai dar uma espécie de privilegiada ao curso de licenciatura, mas é para todo mundo e no decorrer do próprio programa, a gente vai vendo o que as pessoas realmente querem ouvir, quais são os assuntos que elas estão interessadas, vão sugerir pessoas e também podem participar, tanto mediando quanto apresentando. A ideia é que seja realmente um canal aberto. Bom, eu pensei em chamar o Rodrigo, assim, logo como primeiro convidado, porque eu tenho uma relação profissional. O Rodrigo foi meu ex-aluno, mas eu tenho uma relação profissional com o Rodrigo. Rodrigo é formado pelo DAD e também faz mestrado no DAD, com orientação da professora Suzy Weber. Bom, e o Rodrigo trabalha com uma coisa que eu considero que muitas pessoas não conhecem, ou se conhecem, não sabem realmente como funciona, que é audiodescrição. Então, Rodrigo, antes de passar já a palavra para você e para a gente começar essa conversa, você poderia dizer para a gente o que é audiodescrição? Para quem é audiodescrição? E onde acontece a audiodescrição? Quais são os veículos e as minúcias? Tá bem, claro.
Olha só, antes de te dizer exatamente todas essas perguntas que tu me fez, eu vou propor uma audiodescrição simultânea agora, ao vivo, de nós dois, tá? Então tu pode ficar exatamente como tu tá, que eu vou fazer ela. Então, a Adriana é uma mulher morena, de aproximadamente 50 anos. Ela é vista agora do peito para cima. Ela usa um grande fone de ouvido preto com detalhes verdes. Ela tem cabelos e olhos castanhos escuros, os cílios bem delineados. O nariz é largo, a boca é carnuda, pintada de vermelho. Ela usa óculos vermelhos, uma blusa regata preta, com os ombros à mostra. Ao fundo tem 2 portas de madeira fechadas. E ela mexe uma xícara com uma colher pequena, uma colher de metal pequena. Ela deposita a xícara no pires, leva a boca e bebe um gole, demoradamente. O olhar é baixo, tem um ar sério. Ela leva à boca agora um pedaço de chocolate. Ela tem um ar cabisbaixo. Fim da audiodescrição. Fim da audiodescrição. Eu só gastei aqui Não tem problema. A Enquanto tu vai A comendo, gente não ensaiou isso. tu me mata, Adriana. Enquanto Então, tu tem vai... um tempo para comer o chocolate que tava duro. Perfeito. Enquanto tu vai mastigando o chocolate, eu vou fazer a minha descrição. Possivelmente tem alguma pessoa com deficiência visual que esteja nos assistindo, e é um direito dela saber como nós somos. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou um homem branco, de 24 anos, meu cabelo é liso, castanho claro, curto, mas volumoso, preso por uma tiara preta, meus olhos são azuis, eu uso bigode, o meu queixo é quadrado e bastante saliente. Eu estou usando um blusão de lã, marrom mesclado. Atrás de mim tem prateleiras com livros, discos, CDs, um jogo de xadrez. À minha direita tem um quadro de uma fotografia da Marilyn Monroe em preto e branco. Ela está vestindo um vestido branco esvoaçante. E ela segura esse vestido branco esvoaçante. Então, fim da audiodescrição. O que eu fiz agora, Adriana, seria, então, já um exemplo do que é uma audiodescrição. Mais especificamente, uma audiodescrição simultânea. Ou seja, uma audiodescrição ao vivo do que está acontecendo agora. Tá? Mas então, retomando as perguntas que tu me fez, o que é a audiodescrição? Bem simplificadamente falando, a audiodescrição é a descrição daquilo que se vê. Tá? Mas essa é uma explicação bastante simplificada. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, em diferentes campos, como o campo da cultura, campo da comunicação, campo em relação às pessoas com deficiência, ela acaba tendo conceitos que vão se complementando. Por quê? Para as pessoas com deficiência visual, a audiodescrição ela é uma tecnologia assistiva. Ela é um recurso de acessibilidade que permite que elas possam ouvir aquilo que elas não podem ver. Então, elas compreendem o que não pode ser compreendido sem o uso da visão. Na cultura, a audiodescrição ela pode ser compreendida como a arte de descrever imagens por meio de palavras. No campo das letras, que eu acho tão bonita essa explicação, a audiodescrição é uma tradução intersemiótica entre um signo, que é o signo visual, o signo das imagens, em outro signo, que é o signo das palavras, o signo verbal. Então, isso seria a audiodescrição, né, pensando em todos esses campos que ela pode ser definida. Aí, a outra pergunta que tu me fez foi para quem ela se destina. Para quem e onde ela acontece. Perfeito. Ela se destina... Onde mercado de trabalho, né, para a gente poder entender melhor esse caminho. Beleza. Ela se destina para pessoas com deficiência visual. Ela é imprescindível que pessoas com deficiência visual, e quando eu digo pessoas com deficiência visual, nós temos muitas pessoas dentro desse grupo.
Então, são pessoas com cegueira absoluta, que não enxergam nada, são pessoas com baixa visão, que conseguem reconhecer alguns contornos, alguns detalhes, algumas cores, conseguem perceber iluminação, conseguem se localizar diante dessa iluminação, que a sua visão, o resíduo da sua visão ainda permite que ela enxergue. No entanto, a audiodescrição, ela também pode ser muito útil para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual, para pessoas com autismo, para pessoas com déficit de atenção. Então, nesses casos, a audiodescrição ela pode ser útil de forma que ela reafirma as imagens, né? E que imagens são essas? Né? Então, onde ela se insere? Onde a audiodescrição se insere? Ela se insere absolutamente em todos os lugares. Ela se insere no teatro, ela se insere na orquestra, na ópera, ela se insere num desfile de moda, ela se insere num desfile de carnaval, num casamento, numa missa. Ela se insere em N lugares, em infinitos lugares que existem imagens, né? E por quê? Então, na verdade, aqui, talvez a gente esteja falando de uma acessibilidade cultural. Então, é a audiodescrição inserida nesses espaços culturais, do teatro, do cinema, da televisão, de todos esses lugares que a gente usufrui, mas que, se não houver audiodescrição, pessoas com deficiência visual podem não ter compreensão total daquela obra, daquele espetáculo. Um exemplo seria, por exemplo, o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um filme mudo. Como alguém que não enxerga vai conseguir compreender aquela obra? Por mais que seja um filme mudo, tem música, tem alguns efeitos sonoros, mas todo o drama, toda a situação, todos os conflitos entre os personagens acontecem por meio daquela riqueza de movimentos. Que se não tiver audiodescrição, as pessoas com deficiência visual jamais vão conseguir compreender o que é uma obra do Charlie Chaplin. Tudo bem? Tudo bem. Ao mesmo tempo, eu estou lendo aqui o que o Chico está me pedindo. Rodrigo, vamos pensar assim, para quem não conhece nada, tá? Quer dizer assim, está conhecendo a partir do que você está dizendo agora. Eu sei que a gente fez um combinado com o Chico, vamos passar um fragmento de um vídeo, para a gente entender melhor como funciona a audiodescrição. Mas eu queria que você me dissesse... pensando assim do ponto de vista, vamos fazer uma audiodescrição, porque tem audiodescrição de um monte de coisas, né? Você estava explicando agora. Pode estar num museu, pode estar num teatro, pode estar numa palestra. Assim, são muitos campos de atuação. Tanto para quem tem baixa visão, até quem tem cegueira absoluta, né? E mais essas outras possibilidades que você disse agora. Perfeito. Um vídeo, um filme. Quais são os lugares que a audiodescrição tem para esses profissionais que queiram trabalhar com audiodescrição? Vou deixar você explicar. Tá bom. Então, eu acho que seria quem faz a audiodescrição. A audiodescrição no Brasil, ela é recente. Ela tem cerca de 20 anos de história, a audiodescrição no Brasil. No mundo... Quando eu falo mundo, é Estados Unidos, países da Europa, ela já existe há mais tempo. Ela existe há mais ou menos 50 anos. Eu tive contato com a audiodescrição aos meus 17 anos, em 2013, através de um projeto de extensão que a URGS ofereceu. Tá? Então, o meu contato com a audiodescrição também é muito recente. E o contato no Brasil é muito recente. No Brasil, atualmente... não existem cursos regulares de audiodescrição, então não existe uma graduação em audiodescrição. Isso ainda não existe no Brasil. No Brasil, o que existe são cursos à distância, cursos como esse, que foi um projeto de extensão oferecido na FACED, em 2013. E eu quero aproveitar e desmembrar um pouco esse assunto, porque as pessoas com quem eu me relacionei lá em 2013, elas seguem na minha vida. Digamos que são os meus grandes mestres, são os professores com quem eu aprendi. O que eu sei sobre audiodescrição, eu aprendi com eles e ao longo do tempo também com outras pessoas que foram surgindo na minha vida. Mas então, atualmente no Brasil, a UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, eles oferecem um curso que tem duração de 400 horas, é o curso mais
poderia dizer, o curso mais completo do Brasil de audiodescrição. O que eu fiz foi um curso de 60 horas. Então, esse curso ele é à distância, esse de Juiz de Fora. Tem alguns encontros presenciais que os estudantes se encontram para apresentar os seus projetos, debater, apresentar suas audiodescrições, né, de obras que foram definidas para eles fazer. Eu sei também que existe um curso de formação em audiodescrição em São Paulo, na Unesp, na UEC, na Estadual do Ceará. Então, é um campo que caminha, que ele está caminhando no Brasil, ele acontece, mas ele caminha, de certa forma, a passos lentos. Mas, assim, eu, enquanto profissional da área, que conheci, me afastei e depois me aproximei bastante, ali próximo ao final da minha formação no DAD, em 2018, 2019 e em 2020, eu consigo observar, enquanto atuante nessa área, enquanto amante dessa área, que é um campo no Brasil que está surgindo, que está aumentando, que está cada vez se desenvolvendo mais, também porque os usuários de audiodescrição estão cada vez mais tomando conta de um direito que é deles. E a gente tinha conversado antes, eu acho interessante que a gente possa explicar aqui as possibilidades de atuação nessa área, né? O roteiro, a mediação. Perfeito, né? Perfeito. Quando eu falo audiodescrição, ela também se destrincha bastante. Por quê? Quando eu falo o audiodescritor, nós temos pelo menos 3 audiodescritores. O audiodescritor roteirista, que é aquele que vai escrever a descrição daquela obra. Então, por exemplo, estou aqui ao lado com uma obra da Marilyn Monroe, tá? É um quadro, é uma fotografia em preto e branco da atriz Marilyn Monroe segurando um vestido que está esvoaçando pelo vento. Isso é escrito. Isso pode ser um roteiro escrito em que quem vai narrar? Um audiodescritor narrador, que é a função onde eu primordialmente me insiro. Tá? Eu primordialmente sou um audiodescritor narrador. No entanto, entre o audiodescritor roteirista e o audiodescritor narrador, tem uma pessoa fundamental, uma pessoa imprescindível, que a audiodescrição precisa dela para acontecer. Precisa acontecer com ela, que é o audiodescritor consultor. E esse audiodescritor consultor necessariamente precisa ser uma pessoa com deficiência visual. Então, é uma pessoa que entende aquilo que ela não pode ver e que, através da minha descrição, vai me dar um feedback dizendo se ela consegue compreender o que eu estou descrevendo ou se gera dúvidas, se tem alguma coisa que ela não compreende, se tem algo que fica contraditório. Dá para entender? Sim. E então, o audiodescritor consultor, necessariamente, ele precisa ser uma pessoa com baixa ou com cegueira. Com baixa visão ou com cegueira total. Exatamente. Ele precisa estar inserido nessa condição. E o que é muito interessante, né? Porque a gente para pensar que existe um mercado de trabalho para pessoas que vão narrar, que vão escrever, e também para pessoas que têm essa baixa visão ou essa cegueira. Uhum. E aí eu te pergunto, teve um vídeo que a gente comentou na nossa conversa anterior aqui à gravação, que é um vídeo que eu acho que é bem interessante para a gente poder ver e entender um pouco melhor isso, além da audiodescrição simultânea que a gente brincou aqui e fez. Será que o Chico tem como... Eu vou mostrar. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar. Antes só de mostrar para vocês... Deixa eu fazer... Você vai dizer o nome do vídeo, por gentileza, mas deixa eu fazer uma coisa que o Chico me pediu. Deve ser por causa da legenda. O nome do Rodrigo é Rodrigo Saco Teixeira, tá? Então, assim, eu preciso botar aqui o nome que o Chico me pediu. Então, Rodrigo, vamos pro vídeo? Claro. O vídeo que eu vou mostrar para vocês, para ti, para vocês, eu não sei se tem alguém nos assistindo, meu cachorro está aqui ao nosso lado nos assistindo, né, Colher? Mas se chama Catadora de Gente. É um documentário de 20 minutos. Eu quero falar sobre isso porque eu acho realmente imprescindível que as pessoas assistam esse documentário. Conta a história da Maria Tugira Cardoso. Ela trabalha há 30 anos como catadora de lixo em Uruguaiana. É uma história belíssima que expõe questões de desigualdade no nosso país e como ela, nessa situação
tão vulnerável, nessa situação tão difícil, se alfabetizou descobrindo livros no lixão. Eu acho isso fantástico, belíssimo. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela, mas a gente não consegue ouvir o áudio do meu computador. Então eu vou tocar ao mesmo tempo o áudio do meu celular, compartilhando a tela do meu computador. Percebam o improviso, vamos ver. Adriana, me diz se tu tá vendo a minha tela. Um momento. Tá tudo preto aí? Agora sim. Tá tudo catadora preto? catadora de gente, tudo preto. Então vamos lá. Eu vou clicar no play no computador e no meu celular. 1, 2 e... já. Sob uma luz clara, uma senhora negra é vista dos ombros para cima. Todas as histórias das pessoas do lixão, elas são quase sempre a mesma coisa. Tem olhos castanhos que brilham. Quase sempre são parecidas. É a mesma história. Na tela preta, o título em letras brancas. Catadora de gente. Na sala de uma casa de madeira, uma mulher negra mais jovem está sentada sozinha à mesa. Dá corda numa caixa de música. Atenta e lentamente, vai girando com um dedo o mecanismo da caixa. Nas paredes claras, pôsteres, porta-retratos, bichinhos de pelúcia. Do teto, pendem 2 móveis de garrafa PET. Num balcão e numa estante, muitos objetos decorativos. A luz do dia entra por uma pequena janela. O cômodo está dividido por uma cortina branca. Detalhe da caixa de música. É a miniatura de uma máquina de costura preta. À medida que a mulher gira o pequeno volante dourado numa das laterais, a agulha na lateral oposta sobe e desce. A tela escurece. Agora, a mulher está no interior de uma gruta, na penumbra. Observa demoradamente o teto de pedra. Diante da mulher, um ponto de luz. A minha infância já foi uma infância sofrida. Perdi a minha mãe com 6 anos, né? E já fui criada trabalhando. A gente trabalhava... A senhora tem cabelos grisalhos. Na roça. Seu interlocutor está fora da cena. Tocando vaca, tocando gado. A gente se criou, na época era mais para os fazendeiros que a gente trabalhava. É vista do peito para cima em fundo preto. E depois, sim, fui me criando e já fui morar em casa de família, já trabalhar de babá dos outros. Sorri. Seus dentes são claros e alinhados. Estudei um pouco, enquanto dava. Tem um ar sereno e afetuoso. E assim foi que eu fui me criando. Usa blusa e casaco em tons de lilás. Mais o mundo me criando que eu... E assim foi a minha vida. Em câmera lenta, a cena desfocada de uma mulher que se aproxima da janela de uma cozinha. A luz do dia atravessa a cortina vermelha entreaberta. A mulher para na janela e observa o lado de fora. A cena vai ganhando nitidez. As paredes são de tijolo aparente. Em primeiro plano, potes e um fogão. Ao fundo, perto da janela, uma fruteira verde e uma geladeira escura. Eu trabalhei doméstica com os alemão. Então aí, Uhum. eu vou Primeiro, eu liberar. quero parabenizar toda a equipe e também lembrar que esse material está disponível, né? Para que as pessoas possam ver. Depois a gente coloca, quando for divulgar essa live, a gente coloca também o endereço desse vídeo. Tá me ouvindo, Rodrigo? Sei. Desculpa, voltei. Eu disse, eu parabenizei a equipe. Ah, sim, eu quero falar uma coisa importantíssima. O roteiro de audiodescrição desse filme que a gente assistiu é da Mimi Aragon, minha amiga, minha parceira. Ela dirige a produtora OVNI, Acessibilidade Universal, ela e a Kemi Oshiro. É uma produtora em Porto Alegre, que fica em Porto Alegre. É uma das produtoras de referência do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Brasil. E quem fez a consultoria de audiodescrição do roteiro da Mimi foi Manuel Negrais.
que é um homem com baixa visão. Então, como tu pode ver, essas explicações que eu te fiz anteriormente, elas vão acontecendo. A Mimi fez o roteiro, o Manuel fez a consultoria e eu fiz a narração no estúdio. E a gente tem, era isso que eu falei antes de cortar um pouquinho. A gente vai colocar disponível, junto quando a gente for divulgar a live, o endereço para as pessoas conhecerem o vídeo completo, né? Eu escrevendo aqui no chat pro Chico, para ele escrever aí pra gente, o nome, o nome do documentário. Então é Catadora de Gente com audiodescrição. As pessoas podem pesquisar assim no YouTube, se quiserem assistir completo. A direção é da Mirella Cruel, e essa obra foi disponibilizada agora, no período da pandemia, justamente para as pessoas, né, poderem se nutrir de boas histórias nesse momento. É interessante, eu assisti esse vídeo há um tempo atrás contigo, e foi muito interessante essa experiência de compartilhar a visão. Quer dizer, eu enxergar com essa sobreposição de uma narração. Perfeito. O meu primeiro contato com isso foi quase que uma experiência de uma obra e de uma poética, né, entendendo a poética disso. Então, foi muito impactante a minha primeira experiência com a audiodescrição num computador, num laptop, não sei se você vai lembrar disso, mas eu fui sendo tomada por um outro ritmo, que é um ritmo que sobrepõe o cinema, o ritmo da leitura. Então, foi muito interessante. Eu não sei como é que foi para as pessoas que assistiram pela primeira vez, mas eu achei, assim, foi impactante para mim. Eu fiquei com isso na memória. Mas tu sabe que esse teu sentimento que tu teve assistindo a essa obra, eu tive lá em 2013, quando eu tive a primeira experiência de acesso a uma obra com audiodescrição. O nome desse curta-metragem, que na época me deixou assim remexido também, se chama Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil. Então é um curta-metragem animado de uma menina que tem o cabelo no formato do mapa do Brasil. E aí tem toda uma relação dela com outras meninas europeias, dos Estados Unidos, do Canadá e tudo mais. É lindo, é belíssimo a animação. E quando eu assisti com audiodescrição. Por acaso, a audiodescrição, o roteiro de audiodescrição é assinado pela Letícia Schwartz, que em 2019 ministrou na URGS uma disciplina que eu fiz parte e que a partir de então do nosso trabalho junto, eu comecei a também trabalhar com ela sendo co-audiodescritor narrador. Então, eu gostaria também de deixar aqui dito que eu tenho muita sorte de ter essas pessoas queridas, que me ensinam na prática, que são atenciosas, que são extremamente competentes e admiráveis pelo que fazem. E a gente conversou uma coisa que eu acho que eu não posso esquecer de relembrar aqui, que eu acho que vai ser interessante as pessoas saberem, que existe uma espécie assim de, não diria regra, mas uma orientação básica para fazer uma audiodescrição quando a imagem está colocada ali, né? Na verdade, existe regra. Existe regra, prioridades, exatamente. Quais são? Você quer contar um pouco assim, pra gente ter uma noção? Posso contar. Por exemplo, assim, ó, existe inclusive normas técnicas, né? Formuladas pela ABNT. Então, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, consiste uma série de regras que devem preferencialmente ser seguidas, né? Mas essas regras, em alguns momentos, eu não quero dizer que elas são questionadas, mas em alguns momentos é difícil de segui-las. Por quê? Por exemplo, num documentário. Um documentário que é muito verborrágico, que tem muita fala. Eu fiz recentemente a audiodescrição como narrador de uma obra como essa. As inserções eram mínimas, eram frames muito curtos em que o audiodescritor poderia inserir alguma informação para os espectadores, né? E aí, então, já começo aqui dizendo algumas dessas regras, né? O ideal é que a voz do audiodescritor narrador não esteja acima da voz natural do filme.
Então eu tô aqui, tô participando do filme, eu sou um ator, um personagem do filme, tô aqui dizendo, o ideal é que a voz do audiodescritor não esteja sobreposta à minha, que esteja justamente nesses intervalos. Mas em alguns momentos é muito difícil de acontecer isso. Então nesse que a gente acabou de assistir, da Catadora de Gente, uma coisa está muito ligadinha à outra. Então existe uma mixagem de som, que aí é uma outra atuação também nesse mercado, que precisa de um estúdio, precisa de um mixador de som, uma pessoa que vai operar, né, essas máquinas e fazer essa mixagem, essa edição posteriormente na pós-produção. Mas então, falando mais sobre as regras, olha, tem uma dúvida aí. Vamos ver. Uma dúvida. A descrição é feita utilizando os silêncios do filme, ou é feita alguma pausa no vídeo? Perfeito! É exatamente sobre isso que eu tô falando. Preferencialmente, a descrição ela deve ser feita aproveitando os silêncios do filme, né, para não interferir na obra original. Aí ela fez uma pergunta, se dá para pausar, se dá para congelar. Preferencialmente não. Isso às vezes acontece. Quando tu não tem opção, quando tu não tem para onde ir, mas tu precisa dizer uma coisa fundamental, em últimos casos se utiliza esse recurso. Mas preferencialmente a gente não deve influenciar, a gente não deve alterar a obra original. O ideal é que as pessoas tenham o mesmo acesso que eu que enxergo, elas, enquanto pessoas que não enxergam, terem o mesmo acesso. Mas aqui acaba me remetendo a um recurso bastante importante da audiodescrição, que se chama notas introdutórias. O que seriam as notas introdutórias? Numa peça de teatro, por exemplo, tá? Que segue a mesma linha de um filme, né? Então, as cenas acontecem, os personagens falam, o ideal é que eu, enquanto audiodescritor narrador, não tenha a minha voz, a minha descrição sobreposta à de quem está em cena. As notas introdutórias, elas servem, eu até estou aqui com... Abri aqui, cadê? Aqui, achei. Até abri aqui a BNT, que fala bastante sobre isso. Nas notas introdutórias, deve conter, por exemplo, numa peça de teatro, a descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços disponíveis, desde, por exemplo, o bar do teatro aqui, a saída de emergência por ali. Isso tudo já faz parte das notas introdutórias. Mas, inclusive, uma breve explicação, inclusive, sobre o que é audiodescrição, também fazer esse papel de comunicação e de informar as pessoas, créditos e patrocinadores daquele espetáculo, uma breve descrição do cenário, definição do estilo e terminologias que são usadas na performance. Se for uma dança, por exemplo, antes de começar a peça, tu já vai preparando as pessoas para aquilo que elas vão apreciar, mas não vão enxergar. E durante a performance, durante o acontecimento, se tiver falas, por exemplo, é muito difícil tu conseguir fazer essa descrição sem atrapalhar a obra. Por isso, então, as notas introdutórias se fazem muito importantes. Aí eu posso trazer um exemplo. Isso já aconteceu comigo. Em 2016, eu estava na produção de um espetáculo de teatro. Eu tinha feito o curso em 2013, aí segui a vida, e aí eu não sei por que diabos eu não instiguei os meus amigos, os meus colegas, da gente fazer sessões com audiodescrição. E aí, num determinado dia, surge um espectador com deficiência visual. E aí, quando eu vi ele chegando, primeiramente eu fiquei muito feliz de ver... em alguns momentos é difícil, né, dessas pessoas terem acesso aos espetáculos. É tão importante pensar na exclusão de quem tem limitações. Parabéns por pensar nessas discussões. Obrigado, Sheila. Muito obrigado. Concordo contigo. Então ele chegou. Como eu já tinha essa bagagem, eu recebi. Como eu sabia que na nossa peça não tinha esse recurso da audiodescrição, o que eu fiz? Eu fiz um tour pelo palco. Eu apresentei a ele, como a peça era muito rápida, muito fluida, não dava tempo, tinha muita fala, muita canção, por mais que fosse um monólogo. Eu apresentei a ele a vestimenta da atriz, o figurino da atriz. Eu apresentei a ele as pedras que ela carregava, mas fazia pouquíssimo som. Então, se eu dissesse pedras, ele poderia ficar na dúvida se eram pedrinhas pequenas, por mais que eu poderia descrever isso durante a audiodescrição. Então, ele tocou nas pedras, ele tocou no linóleo do chão, ele conseguiu ter uma dimensão a partir do tato disso que ele não pode ter a partir da visão. Então, de certa forma, eu compus com ele as notas introdutórias naquele momento, na presença dele no teatro.
E eu acho que é isso sobre notas introdutórias. Quando a nossa conversa, você chegou até a dizer que tinha uma questão de escrever de cima para baixo. Perfeito. Pois é, isso é uma coisa real, isso existe, isso está presente nas normas. Quando a gente descreve alguém, antes, por exemplo, quando eu fiz uma descrição tua, eu comecei de cima para baixo. Primeiro disse que tu é uma mulher, contextualizei, é uma mulher morena, e a idade, né? A idade eu pude dizer que é aproximadamente 50 anos porque eu te conheço. No entanto, se eu não te conheço, essa aproximação fica mais relativa, né? Então a gente pode tentar utilizar outras palavras, tipo de meia-idade. Mas, inclusive, essas questões elas também podem ser questionadas por uma questão política, né? O que envolve a minha interpretação enquanto audiodescritor? Eu estou imbuído de uma série de preconceitos, uma série de um mundo estabelecido por uma série de conceitos. Então, uma mulher de meia-idade, ela tem uma série de camadas envoltas nisso, né? Então, eu sempre fico me perguntando, né, qual é o melhor termo para eu não gerar uma determinada interpretação daquela pessoa em que eu estou impondo a minha própria. Mas bem, então existe essa convenção de fazer uma descrição de cima para baixo, cabelos, olhos, nariz, boca. Quando, por exemplo, um personagem utiliza uma roupa, e aí uma roupa determinada, sei lá, um vestido de bolinhas, ele na peça, ele pode, se o nome dele não surge, né, em algum momento a gente não diz, o nome dele não aparece, ele pode ser remetido como a mulher de vestido de bolinhas. Então eu estou falando do figurino. Normalmente a gente começa pelo maior adereço. Então, se eu estou com um grande laço de fita no cabelo, talvez esse seja o primeiro elemento que eu vou narrar. No entanto, se eu estou com esse laço de cabelo na cabeça, mas com um vestido esvoaçante, talvez o principal elemento que eu vou descrever vai ser o vestido esvoaçante, porque para quem enxerga é a primeira coisa que chega, né? Que chega na gente, que nos arrebata. Tem outros exemplos, por exemplo, é possível fazer analogias. Um diamante, né? Tem um diamante num formato... é um diamante num formato de uma batata grande. Essas analogias podem acontecer. No entanto, analogias do tipo assim... essa vela é do tamanho de uma aranha. Bem, existem aranhas de vários tamanhos. Fica difícil das pessoas compreender. Pô, pode ser uma vela gigante, pode ser uma vela pequena. Então, é preciso cuidar também com as metáforas e com as analogias. Interessante, porque de uma certa maneira... Eu estou aqui pensando, tá? Pensando junto, e aí você me corrige se eu estiver equivocada. De uma certa maneira, essa narração, essa descrição, ela faz uma outra literatura, né? Que tenta ser o mais próximo possível do que está se enxergando. Perfeito. Mas é um narrador também, como você mesmo disse, que traz alguns conceitos, alguns preconceitos, e como a Sheila colocou ali no comentário, as suas subjetividades. Então, você também abre um campo muito interessante para analisar a narrativa do audiodescritor. E também para analisar a recepção de quem não enxerga e passa a interpretar a partir da narrativa do audiodescritor. É um campo muito amplo. Do ponto de vista até da pesquisa, né, é um campo muito amplo. É um mercado que tende a expandir na medida em que a gente compreender a importância da inclusão e entender a perversidade da exclusão, a intenção política da exclusão, né? A gente vai desenvolver mais esse assunto depois também, Rodrigo, com a Sheila. Perfeito. Que vem nessa sequência dos temas inclusão e exclusão. Então, ouvindo você falar, eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente agora e as outras que vão assistir, eu estou compartilhando assim a minha empolgação de perceber que é um campo pouco explorado na universidade, né?
Por motivos econômicos e políticos. Isso que eu ia falar agora, por motivos econômicos e políticos também pouco explorado no mercado, e que a gente pode perceber isso se a gente começar a se interessar por atuar isso, inclusive, nos cursos de formação, nas experiências educacionais, quer dizer, experiências de autodescrição dentro da escola. Uhum. Não só para os alunos que não enxergam ou que têm uma baixa visão, ou todas aquelas outras características que você disse, mas também compreender que o enxergar ocupa um espaço político também, e como fazer essa mediação na hora de narrar pelas crianças que enxergam. Eu acho... Assim, como a live tem essa coisa da gente falar na hora, sem racionalizar muito, a minha fala vem de muita empolgação, porque é realmente um campo incrível, né? Com certeza. E quando tu fala sobre essa questão de uma pessoa que enxerga fazer uma descrição imbuída de uma série de códigos, de convenções que no mundo dela fazem sentido, talvez por isso que eu me sinta mais atraído pelo conceito de tradução, porque muitas coisas se perdem numa tradução, né? Quando eu te conto uma coisa, traduzindo ela, eu estou traduzindo com as minhas palavras, eu estou traduzindo com o meu entendimento de mundo. E aí vai justamente na linha do que tu estava falando antes. E vai acontecer também as preferências, né? Eu quero ver aquele filme com audiodescrição de fulano, de Beltrano, não sei quando. Né? A ideia de tradução, né? Eu quero a tradução de fulano, de Beltrano. Isso é interessante também, né? Esses tempos aconteceu. Alguém disse assim, precisavam, né, definir que voz que ia ser, daí falaram, podia ser a voz daquele menino que fez o Catadora de Gente, né? Eu falei, que bom, fiquei super contente com aquilo. E aí também entra uma coisa bem legal, porque assim, ó, se a gente tem um filme que... Tem uma pergunta aqui, ó. Ia perguntar quando o lugar de fala é delicado, alguma consultoria específica, quer dizer, algum cuidado, se essa, pelo menos, é o que eu estou entendendo, tá? Da sua pergunta. Algum cuidado ético, de pensar de forma ética aquela descrição, se afeta ou ofende algum grupo, se tem alguma perspectiva mais cuidadosa. Essa Entendi. Neutralidade não existe, né, Rodrigo? Pois é. De narrar alguma coisa o mais próximo possível do fato. É bastante delicado. Essa pergunta é muito interessante. Ela é muito interessante. E talvez o que possa nos ajudar a pensar... Oh my God, vamos lá. Eu não sei qual que eu respondo agora. Responde a primeira e em seguida já emenda nessa. Tá. A audiodescrição é algo que pede muita pesquisa. Então, por exemplo, se eu vou fazer a audiodescrição de um espetáculo de teatro, eu vou me preparar muito tempo antes. Eu vou acompanhar os ensaios, eu vou entender o texto, eu vou compreender o figurino, eu vou compreender o cenário, eu vou compreender preferencialmente, grande parte do desenvolvimento daquela obra, para entender como as coisas chegaram até aquele ponto. E essa pesquisa de campo, que tu faz tanto com os atores, quanto pesquisa sobre os elementos que aparecem nessa obra, seja ela a que for, talvez vá na linha do que essa pessoa perguntou, né? Sobre essas questões mais cuidadosas, essas questões mais éticas, que não ofendam, que não agridam, que não discriminem nenhum grupo. Eu não passei por nenhuma situação como essa, de crítica, alguma coisa assim, no sentido não sei te dizer exatamente, mas assim, ó, quando a gente faz a audiodescrição, o roteiro de audiodescrição, a gente sempre tenta ser o mais cuidadoso possível. Por exemplo, eu fiquei me perguntando, eu vou dizer que a Adriana é uma mulher de meia idade, ou eu vou dizer que a Adriana é uma mulher de aproximadamente 50 anos? Quantas coisas não estão carregadas nesse conceito de meia idade? Quantas coisas não estão carregadas? O que uma mulher de meia idade pode ou não pode fazer? Sabe essa coisa toda que existe? E aí preferi usar os 50 anos, que é o que eu sei de fato que tu tem, né?
Sim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho bacana a gente pensar que conforme essa área vai expandir, essas questões vão aparecer, né? A André disse que teve acesso à audiodescrição na Facete, Que mas massa. em uma cadeira. Por isso eu acho tão interessante. Olha, Sheila faz esses exercícios com as crianças para elas entenderem o lugar do vidente e do cego, Perfeito. né? E aprofundando, entender que não existe neutralidade quando a gente narra. Perfeito. Né? Que a gente carrega as nossas impressões. Quando comentou ali da cadeira, eu acho, na verdade, que você não está sabendo disso, mas eu vou fazer o convite agora. Eu acho que, na verdade, seria muito interessante a gente criar uma eletiva ali na URGS para falar mais sobre isso e para experimentar isso, para fazer um laboratório. Porque eu acho que isso interessa tanto ao curso de bacharelado, ao curso de direção, como ao curso de licenciatura. Porque a gente está tratando de ver o mundo, né? Tanto de quem enxerga quanto de quem não enxerga. Que mundos, que visões. Então, em seguida, com os próximos nossos encontros aqui, a gente vai tentar organizar uma eletiva e quem sabe quem está assistindo não te convence a gente fazer isso, né? De Seria alguma ótimo. maneira, escreve nos comentários e tal. Seria incrível. Adriana, A gente está com 46 para a gente lembrar, né? Que a gente vai terminar em 50. A gente tentar fechar e eu tentar dar alguns avisos dos próximos encontros. Fica à vontade. Perfeito. Eu ia dizer o seguinte, que na universidade a gente começa a desenhar alguns espaços em que a acessibilidade e a inclusão, eles vão se desenhando. Por exemplo, no TPE, que é o Teatro, Pesquisa e Extensão, quando não tinha quarentena, né, ele vinha acontecendo todas as quarta-feiras, 2 sessões, pelo menos em 2 sessões no mês, de 8 sessões, tinha Libras, por exemplo. A audiodescrição foi algo que ainda não foi desenvolvido, mas possivelmente com a nossa conversa agora é algo que a gente possa começar a pensar quando a gente tiver a possibilidade de voltar a se encontrar presencialmente, quando a pandemia aliviar. Então é um espaço em que a gente pode se inserir, de certa forma, tentar trazer essa tecnologia assistiva para o TPE, por exemplo. No ano passado, a Letícia Schwartz, que eu mencionei anteriormente, ela desenvolveu a dissertação dela, fala justamente sobre isso. Eu até vou ler para vocês. Muito boa a pesquisa dela. Através do prisma, a audiodescrição como provocação à percepção do espectador com deficiência visual. Então ela narra, ela descreve como é que foi a experiência dela enquanto audiodescritora roteirista de um espetáculo de teatro, trazendo todas as nuances, as questões que surgem, a participação dos audiodescritores consultores, que foi muito, muito enfática a participação deles para que a obra pudesse ser compreendida, né, pelos espectadores. Podemos fazer qualquer tipo de pergunta relacionada. Eu não entendi muito bem. Se quiser perguntar de novo, mais especificamente. Tá, então continua com a Helena. Mas eu também finalizei o que eu ia dizer. É que esses espaços, eles vão... essa pergunta foi para o discurso. Tá bom. Tá. Perfeito. Mas esses espaços vão se desenhando. Antes da pandemia começar, eu ia estrear, talvez, a minha participação como audiodescritor roteirista de um espetáculo, que inclusive tu teve a oportunidade de assistir, o Intestino. A gente conseguiu a temporada na Casa de Cultura Mário Quintana, e aí o último final de semana seria com audiodescrição, Libras, né, com esses recursos de acessibilidade. Mas por conta da pandemia a gente não pôde sequer fazê-lo. Bom, então eu acho que a gente tem fôlego para outros encontros sobre o mesmo assunto. A ideia, eu não posso dizer aqui os dias certinhos que a gente está tentando organizar isso, né, Rodrigo? Mas a ideia é que a gente tenha um encontro com a Mimi, com a Letícia, com um audiodescritor consultor, ou seja, uma pessoa que tenha baixa visão ou cegueira absoluta e que possa falar desse espaço. No seu lugar de estar trabalhando como consultor
E também dizer para vocês que a gente vai ter um encontro na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, com a Sheila Schreier. E a gente vai falar sobre inclusão e exclusão. E vamos também ter um encontro com a Sheila e contigo. Enfim, vamos fazer aí uma sequência de 5 encontros ou 6 para tratar desse assunto que me parece assim que é interessante que as pessoas conheçam mais. Sim, eu mesma vou conhecer mais conforme for ouvindo vocês. E que é imprescindível... Você tem alguma coisa que você quer dizer? Eu só quero dizer o seguinte, que é imprescindível que a gente discuta essas questões num país em que está desmanchando todos os acessos à cultura, e aí quando a gente fala em acessibilidade cultural, se a gente não tem sequer cultura, a gente tem menos ainda acessibilidade cultural. Então, é um espaço que a gente precisa ocupar, precisa se apropriar. Dito isso, me sinto satisfeito. Bom, eu quero agradecer a todos que nos assistiram e os que vão assistir, e que se quiserem, nos lugares em que a gente divulgar, fazerem perguntas para os próximos programas sobre audiodescrição e sobre inclusão, que é esse primeiro módulo no Cá Entre Nós, fiquem à vontade. Obrigada, Chico! E é isso, tá? Eu espero que vocês compreendam aqui Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Coisas que acontecem de primeira live. Onde as escolas... Tem mais um comentário aqui da Andréia. Onde as escolas excluem. Olha aqui mais um comentário da Mara aqui também. Fazer um servicinho aqui, antes da gente fazer o encerramento total. Aqui a gente pode passar um pouco da hora, não tem problema, é só as pessoas terem... eu não sabia, eu achei que a gente ia cortar. Não é programado, a gente pode continuar. Enquanto tiver gente assistindo e com vontade de assistir, tranquilo, mas eu já vou, desculpa interromper aqui, eu vou tirar o banner aqui para me identificar também, só um pouquinho, que eu estou tentando comentar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Aqui nos comentários, deixa eu tirar esse aqui. Gente querida que está nos assistindo, essa atividade aqui coordenada pela Adriana Jorge, é integrante do programa de extensão chamado Descurso. O Descurso tem uma página no Facebook, tem um Instagram também, e tem o e-mail, que eu vou catar aqui para botar de novo, eu botei também na caixa de comentários ali, né? Deixa eu ver de novo o e-mail aqui. Então, quem tem dúvidas e quiser saber da programação do Descurso, pode nos procurar por e-mail, pode se inscrever, tem inscrições abertas, né? O Descurso como um todo, são várias atividades, algumas já estão programadas, já estão acontecendo, outras serão incluídas depois, e existe a possibilidade de criar novas atividades, de dar uma continuidade maior para essa ou para aquela, porque a ideia do Descurso é ser maleável, né? E os conteúdos serem esses conteúdos não só das questões de inclusividade, né, mas falar de diversidade nas artes, de falar de relação de poder, de questões políticas, macropolíticas, micropolíticas relacionadas à arte em geral, não só ao teatro, tá? Bom, fiz uma fala muito longa, eu passo para vocês, podem continuar conversando aqui, tá? Eu até vou sumir mais um pouquinho aqui e deixo vocês aí. Não, foi ótimo, Chico. Só uma coisinha, então, para a gente finalizar. Os certificados, o que as pessoas têm que fazer? Porque talvez alguém não tenha escutado. Aparentemente escreveu o nome deles no chat. Obrigado, Rui. Que legal. O Rui de verdade é a Bina. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Onde as escolas excluem? Esse aqui a gente já passou, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Desculpa, já que a Adriana perguntou, e algumas pessoas devem estar curiosas, né? Então, através do e-mail do descursodasartes@gmail.com, as pessoas podem se inscrever por lá. A gente, esse programa, não só esse que vocês estão assistindo, mas o programa do Descurso inteiro é organizado pela gente mesmo, não tem nenhum corpo técnico, nem secretário, nem nada. Então, a gente só pede paciência para organizar, mas as inscrições continuam abertas.
as pessoas podem se inscrever numa atividade só, em 2, em 3, em todas. Algumas são ao vivo, que não precisa de inscrição, e outras precisam de inscrição para fim de certificação. Quem que está interessado em certificado de extensão, né, para computar aí no seu currículo, na sua carga horária, quem é estudante de graduação em universidade, é legal se inscrever, porque daí a gente fica com o registro e sabe como certificar as horas para cada pessoa. Mas é uma mecânica toda complexa. Ó, aqui tem mais um... Olha aqui, mais uma pergunta bacana aqui para vocês. Boa! Essa é ótima. Sobre a questão do narrador de audiodescrição, normalmente o ideal, né, é que ele tenha uma velocidade e um ritmo de voz adequados. E essa questão do sotaque, ela pode ou não pode ser um problema. Por exemplo, assim, ó, por quê? No Rio Grande do Sul, a gente tem um sotaque bastante regionalista, bastante específico e peculiar. Se nesse filme, que foi gravado em Porto Alegre, então a gente já tem todo aquele jeito de falar, e a gente tem uma audiodescrição que ela vai ser, por exemplo, sei lá, de uma pessoa com sotaque do Nordeste, pode soar, e eu digo pode soar, para os espectadores, um estranhamento, pode gerar um estranhamento, né? Então, é uma obra gaúcha, e aí tem uma audiodescrição nordestina, e os espectadores dessa obra talvez sejam, a maior parte deles, gaúchos. Então, essa escolha por uma audiodescrição de um audiodescritor da localidade, um audiodescritor regional, talvez possa gerar uma compreensão, pode gerar um acesso à obra, uma entrada na obra de uma forma mais próxima, né? Então, talvez trazer um audiodescritor com sotaque nordestino para uma obra gaúcha possa gerar mais um estranhamento do que um acesso mais tranquilo. Não sei se eu me fiz entender. Só para problematizar, né? Ou não, né? Porque ou não, porque às vezes na dublagem isso acontece também, né? Sim, isso acontece. E nas novelas, né? Porque outra coisa, a novela acontece no Sudeste, então você tem o sotaque do Sudeste em cima de outras porque regiões. Isso nos incomoda às vezes, né? Tipo assim, ó, tem toda essa problemática também na audiodescrição. A gente aqui no Sul, às vezes a gente se sente incomodado de não ver um gaúcho falando, né? A gente ouve aquele que a Adriana propriamente é gaúcha, né? E a gente é carioca, e a gente não se sente representado aquele monte de atores e atrizes falando. Mas uma coisa também interessante é que essa obra da Catadora de Gente é uma personagem feminina. Então, a gente vai ouvir ao longo do documentário uma voz feminina. Pede-se que é melhor, é mais adequado que a voz do audiodescritor seja uma voz masculina para justamente deixar explícito essa diferença. Um é o audiodescritor, outro é o personagem, né? O personagem da obra. Então, há esse contraste que melhora a compreensão. Essa distinção. Interessante. Interessante. E que também deve ser... Isso é uma coisa que facilita e, ao mesmo tempo, devem ter outras pessoas que vão querer de outra forma, por causa da perspectiva, do lugar de fala e para lá. Perfeitamente. É interessante porque, conforme, e penso eu, agora é uma opinião mesmo, que conforme for expandindo esse espaço, a gente vai ter tudo que a gente tem nas outras áreas, a gente também vai ter na audiodescrição, né? Eu acho que a gente tem que continuar conversando nos próximos programas, né? E contar que as pessoas divulguem, que as pessoas participem, para a gente poder também se inspirar nas perguntas e criar os próximos encontros sobre o mesmo tema. Perfeito. Nós vamos convidar a Mimi, a Letícia, o consultor, que tem e a Sheila, uma trajetória. Que entra... Isso, e a Sheila. E a Sheila que entra no tema de inclusão. Perfeito. Certo. Adriana, eu amo teu fone de ouvido. Ai, meu Deus, isso vai pro YouTube. Tu parece uma jogadora de Minecraft. Tá bom, o fone é do meu filho, tá? Então, gente, um beijo, porque o Rodrigo agora vai dar continuidade.
Até mais, gente. Muito obrigado, Até Adriana. mais. E um abração para os professores, Patrícia, Henrique, Chico, Mesaque, que foram meus professores e eu os admiro muito. Parabéns pela iniciativa de vocês. Sua orientadora. Minha orientadora, Adriana, George. A Suzy. Com certeza. Chega, gente. Tchau. Beijo. Então é isso, gente. Agradeço aqui a todos que estão nos assistindo aqui, que nos prestigiaram. Deixar o aviso também que essa sessão aqui, essa atividade, esse vídeo, essa conversa vai ficar disponível, ela está sendo transmitida ao vivo, mas vai ficar disponível aqui também no canal do YouTube do Descurso, que por enquanto ainda tem um nome impronunciável, que é um código, mas logo vai se chamar Canal do Descurso mesmo, de verdade. Olha aqui mais um comentário. Isso aí, Juliano. Cola aí pra gente. Muito bom. Então, dá para assistir depois, com calma. Quem viu só um trechinho, quiser ver a conversa, super bacana, sobre audiodescrição, com o Rodrigo Saco Teixeira, conduzido aí pela Adriana Jorge, né, Adriana? E a gente se despede aqui das pessoas. Quem quiser entrar em contato com o Descurso, se inscrever, saber programação, então a gente tem o material numa página do Facebook, que chama Descurso, e também no Instagram, tá? Os modos de divulgação aqui, porque desculpa, Adriana, já te passo aí para tu dar um tchau. Não? São os modos mais fáceis e rápidos, né? Porque o discurso é dinâmico, assim, as coisas vão aparecendo, a gente vai fazendo, então, a gente tem uma programação inteira definida, mas tem modificações, inserções de coisas que vão acontecendo, então é legal acompanhar, né? Assim, curtam, se inscrevam no canal aqui, quem se interessa, porque daí fica, né, aparece ali, é mais fácil de achar depois, uma notificação e esse tipo de coisa. Procurem as nossas páginas aí, isso aqui é sem fins comerciais, o Descurso é totalmente gratuito, né, feito aqui no amor por esses professores todos aqui que se juntaram para oferecer essa atividade de extensão. Eu passo aqui para a Adriana de novo, para a gente se despedir. Não, já a despedida já foi então, feita. Tá. Até a próxima quinta-feira. Isso, na próxima quinta-feira, também às 10 horas, Adriana? Às 10 horas, essa quinta às 10. Mas com qualquer mudança a gente avisa, né? Perfeito. A gente vai fazer uma divulgação específica da próxima atividade também, para botar nas redes sociais e tudo mais, tá? Então, muito obrigado a todos. Aí nos comentáriozinhos, quando as pessoas elogiam, a gente bota, né? Obrigado, gente. Muito obrigado aí pelos comentários. E um beijo para todos também. Beijo, Adriana. Até para vocês. Obrigada, Chico. Até a próxima atividade do Descurso, então. Com isso, encerro a transmissão. Um bom dia para todos e um bom fim de semana também. Concluindo aqui, encerrando a transmissão.